Olá, tudo bem? Bom dia. Eu tô ao vivo aqui no chat, fala comigo. Bom dia para você. Se você é novo por aqui, eu sou a Thaís Eslaski, esse é um canal de pintura e hoje a gente vai ter mais um vídeo sobre os inimigos ocultos que a gente tem dentro da gente, ou crenças que a gente tem dentro da gente que impedem da gente evoluir na pintura. E hoje a gente vai falar de um inimigo que chama o enfeitiçado. O enfeitiçado. Ele está enfeitiçado por uma teoria que não deixa ele desenvolver na pintura. A frase do enfeitiçado... Opa! A frase do enfeitiçado é o encanto da releitura. Ele acha que sempre pintar do jeito dele, ou seja, fazer uma releitura de uma pintura, pintar do jeito dele, vai fazer com que ele evolua na pintura. E isso nem sempre é verdade. E a gente vai falar desse tema aqui hoje. Primeira coisa, você sabe o que é releitura? Fala aqui para mim, releitura é quando a gente pinta a obra de um outro artista do nosso jeito, né? Relendo a obra, né? Por isso que chama releitura, contando de novo aquela história da nossa forma. Então, por exemplo, tem uma pintura muito famosa do Velázquez, é um pintor espanhol, que ele pintou as meninas, e tem as meninas, repara que tem, eu vou pôr, né? A imagem aqui tem um cachorro aqui na frente e tem o próprio pintor, o Velázquez, lá no fundo, pintando, ele próprio. Numa época que não existia fotografia, né? Isso foi feito com jogo de espelhos, a pintura, as pessoas ficavam lá posando. É muito legal pensar nisso, pensar no jeito que foi feito. E muitos anos depois veio Pablo Picasso, que também era um pintor espanhol e já muito famoso. Picasso pintou no final da vida dele e ele já tinha a vida inteira de pintura, já tinha o estilo dele, já era muito conhecido e ele fez a releitura. Ele fez, inclusive, era uma série, não foi só um quadro. Foram vários quadros, não me recordo quantos, eu acho que uns 12, mas eram vários quadros que ele pintou das meninas como releitura do Velázquez. Isso é releitura. Então, releitura é quando a gente pinta do nosso jeito e você não está muito preocupado em copiar as pinceladas do pintor original para aprender a pintar. Você está mais preocupado em retrabalhar a ideia central que aquele pintor trabalhou. Então, como o Picasso fez, é muito legal essa do Picasso, porque a gente vê muita coisa da vida do Picasso na pintura. Por exemplo, ele tinha um cachorrinho, né, que chamava Lumpy, e o Lumpy vivia com ele na casa, para lá e para cá, era o centro da casa. Então, praticamente comia na mesa, ficava no colo, e esse Lumpy foi inspiração para o Picasso fazer cerâmica, para fazer tantas coisas, tantas peças. Era o cachorrinho centro da família, e na hora dele também pintar as meninas, ele coloca o Lumpy aí no cantinho, no lugar do cachorro que era do Velázquez, né? Daí tem que o Lumpy é aquele cachorro, quando a gente é criança a gente chama de salsicha, né? Eu tinha um quando era criança, quer dizer, minha família tinha um. Então, o que acontece? Voltando ao assunto, né? Quando a gente faz uma releitura, a gente põe elementos da nossa vida, a gente pinta do nosso jeito. Então, a gente não tá numa posição de estudante. Fazer uma releitura não é estudar uma pintura. Você não está numa posição de estudante de pintura. Você está como um artista profissional que já tem o seu estilo e está
relendo aquele outro artista, recontando uma história da sua forma. Foi isso que o Picasso fez. E o que acontece com um enfeitiçado que mora dentro da gente? A gente escuta muito, porque é um discurso que vem do mercado de arte. E o que acontece no mercado de arte? Nas galerias, no comércio de arte, os marchands é aquele que comercializa o quadro do pintor. Na área comercial da arte, o estudo feito de um outro pintor, que é uma cópia, se você estuda pensando na pincelada do pintor, tentando aprender com ele, essa cópia ela não tem valor comercial. Ou seja, ela não pode ser vendida por muito dinheiro. Então, o mundo da arte, as galerias, o comércio de arte tem um desprezo pela cópia, porque ela não tem valor comercial. Só que a cópia ela tem um grande valor dentro da sala de aula. Ela ensina muito a gente pintar. E o próprio Picasso, por exemplo, todos os pintores, Velázquez também, o próprio Picasso, ele, quando era aprendiz, ele aprendeu através da cópia, copiando pintores como Rafael, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui, ó, essas são pinturas que o Picasso fez quando ele aprendeu a pintar, ou seja, ele era um estudante. Olha a diferença, né? Porque ele está aí aprendendo a copiar um esfumato, aprendendo a pintar academicamente. Então, olha a diferença do começo dele com depois o que ele desenvolve como estilo dele. Mas ele não pulou etapas, ele não saiu do zero e foi para o estilo dele. Todo pintor precisa estudar pintura antes de encontrar o seu próprio estilo. Então, no começo, estudar uma pintura tentando copiar, é que a cópia, além dela vir com esse preconceito do mercado de arte, de que não tem valor comercial, ela também remete à falsificação. Então, fica todo mundo meio ressabiado, assim, com a palavra cópia. Conta aqui para mim nos comentários, me fala se você tem um preconceito assim com a palavra cópia. Só que a cópia ensina muito. Então, por exemplo, eu quando aprendi a pintar, eu aprendi a pintar reproduzindo a Judite do Caravaggio. E eu não pintei do meu jeito. Eu tentei reproduzir, porque se eu não reproduzisse, eu nunca ia aprender o esfumato, aquele tipo de pintura. Então, para eu aprender a pintar, foi necessário que eu reproduzisse. Com meus alunos, a gente estuda a moça do brinco de pérola. E é o que liberta o aluno para ele se sentir autoconfiante a pintar um monte de outras coisas. Porque é ali que ele aprende a fazer o esfumato, ele vê que ele é capaz de pintar. Então, isso dá asas depois. Então, para aprender pintura, a gente primeiro tem a etapa onde a gente imita, é igual aprender a falar. Um bebê, ele imita a mãe, o pai, quem está em volta dele, né? Ele escuta e imita, escuta e imita. Depois, ele vai ter o jeito dele de falar, o jeito dele se expressar. A hora que ele adquirir fluência no idioma, ele vai tendo a personalidade dele na língua dele. Né? A gente fala português, mas eu falo de um jeito diferente de você. E as outras pessoas ao meu redor e ao seu redor também falam de um jeito diferente. Cada um se expressa de um jeito. Mas a gente precisou ser introduzido nesse idioma, certo? A pintura é a mesma coisa. A introdução na pintura, ela vem através da imitação, da repetição. E daí, quando a gente aprende a pintar, aprende a misturar a cor, porque que a imitação e a repetição dá o que pra gente de presente? A gente sabe misturar cor, a gente sabe pintar, aprende a fazer luz, sabe fazer sombra, fazer um esfumato, todas essas coisas, né? Igual aprender a falar, é aprender a ter um vocabulário, aprender a construir frases, e depois disso, né? Enquanto a gente vai sedimentando isso,
a gente vai tendo a nossa personalidade para pintar. Da mesma forma que a gente tem a nossa personalidade para falar, para se expressar. A pintura é uma habilidade de contar histórias. É igual falar, entende? Então, é necessário que no começo, no estudo de pintura, a gente seja capaz de se permitir imitar, né? E na linguagem também, né? Falar, a imitação é vista na sociedade como uma coisa ruim, mas toda criança, para aprender a falar, ela no começo imita. E dentro da sala de aula, todo pintor, dentro de um ateliê, de uma sala de aula, é importante a gente ter esse tempo da cópia, da imitação, para aprender, né? Eu aprendi com quem? Claro, eu tinha um professor, mas ele estava me ensinando através de quem? Do Caravaggio, da pintura da Judite do Caravaggio. Se eu tivesse feito uma releitura naquela época, eu não teria sido capaz depois de pintar as coisas no meu estilo. Então tem um paradoxo aí, né? De que as pessoas acham que a cópia, a imitação vai te levar num lugar onde você vai ser só capaz de copiar e imitar. E não é verdade. No começo, a cópia e a imitação, ela te leva num lugar de liberdade, no seu próprio estilo. Enquanto você fazer uma releitura quando não sabe pintar, não vai fazer com que você evolua na pintura, porque a releitura no começo é falar, eu não sei fazer esfumato, então não vou fazer, vou pintar a Judite do jeito sem esfumato, porque eu não sei fazer esfumato. Então, na época, eu só fui capaz de aprender porque eu tive essa educação dentro do ateliê que eu frequentei, né, de copiar. Só que existe muito preconceito. Eu vejo muitas vezes, até em escola de criança pequena, que essa discussão de mercado, porque essa discussão lá no mercado, na venda, que é no comércio de arte, que a cópia, claro, ela não tem um valor comercial. Você não vende para um colecionador uma reprodução sua do Caravaggio, da Judite ou da Moça do Brinco de Pérola. Comercialmente, o comerciante ele quer o seu estilo, uma construção do seu discurso artístico, e isso que vai ter valor. Só que isso é levado para dentro da sala de aula e está errado, porque dentro da questão comercial está até certo pensar dessa forma, porque o comercial quer o quê? Vender. E se não vende, então ele rejeita. Tudo bem, mas dentro da sala de aula o que a gente quer? Ensinar. Então a gente tem que ter atitudes daquilo que a gente sabe que ensina o aluno a pintar. Então o enfeitiçado é aquela pessoa, é aquele inimigo dentro da gente que fica dando mais ouvidos a todo esse discurso comercial de que não pode copiar, de que está errado copiar. Tudo isso vem lá do comércio de arte. E a gente fica enfeitiçado com isso, com medo, na verdade, do que os outros vão pensar, porque parece que fazer releitura é certo e fazer cópia é errado. Isso é uma verdade lá no comércio, mas não é uma verdade dentro do ensino, tá? Então, a gente se permitir aprender com pintores que sabiam muito vai levar a nossa pintura a outro nível, como Picasso aprendeu, né? Como o próprio Velázquez aprendeu. Conta aqui para mim no chat o que você acha disso. Então, na aula de hoje, eu queria mostrar essas duas pinturas. E falar com você as atitudes para a gente ter depois dessa aula. Saber que releitura é legal, sim, mas depois que você aprender a pintar. É muito bom que você se permita copiar às vezes,
para aprender com aquele pintor. Então, se você não sabe um esfumato, aprenda o esfumato, sabe? Copia, não do seu jeito, do jeito que o pintor fez, porque é assim que ele vai te ensinar, mesmo ele não estando mais aqui, né? A maioria desses pintores todos já faleceram há muito tempo, mas a obra continua e a obra pode te ensinar. 2, ter clareza do porquê que as coisas são assim. Porque às vezes a gente ouve, a releitura, né? E acha que é aquela coisa mais sofisticada e não sabe de onde veio isso, essas teorias, né? A gente não tem clareza que veio da área comercial. E o quanto que isso se posta assim a ferro e fogo no campo da pedagogia, do ensino, da sala de aula, pode prejudicar o aluno. Então, por exemplo, uma outra coisa que é muito dita, e é legal que seja dita isso na área comercial, é que não precisa saber desenhar para ser um pintor, né? Então, isso é dito e tudo bem, isso libertou muitos pintores na área comercial, porque houve um tempo onde todo mundo ficava muito ligado à técnica, né? E agora tem muito mais liberdade artística, mas isso não significa que o desenho não seja importante. Eu mesma ensino meus alunos a pintar sem aprender a desenhar, mas eu acho o desenho importante. Eu não tenho desprezo pelo desenho e acho que o desenho é importante, que ao longo da vida a gente deve buscar aprender a desenhar. Só acho que a gente consegue aprender enquanto pinta, em vez de primeiro aprender a desenhar bem para depois pôr a mão na tinta. Eu acho que dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Mas o desenho, ele não é desprezível, muito pelo contrário. E ele deve ser ensinado dentro de sala de aula. Então, por exemplo, uma escola, né, escola com crianças, acaba tendo essas discussões na sala dos professores só porque no mercado comercial desenhar não é importante, se deve-se ensinar desenho para as crianças, sabe? Para que traz uma discussão comercial para dentro de uma escola, né? Se o comércio ele tem o foco em vender e a escola tem o foco em ensinar, é outro foco. Então não tem que misturar essas estações. Então, o que eu acho legal é ter essa clareza. Da onde vêm essas teorias e se isso vai te ajudar ou não, sabe? Tentar quebrar aquele feitiço mesmo, que a gente fica enfeitiçado por essas teorias, adotando elas sem ter muita clareza de onde elas vieram, para que elas servem. E saiba que, se você tem receio da cópia, porque você ouviu falar que isso é ruim, tenta tirar isso dentro de você, se dá a oportunidade de estudar outros pintores, porque assim como todos os pintores que houveram estudaram dessa forma, você também vai conseguir encontrar seu estilo através da cópia, da imitação, no comecinho, nos seus primeiros passos. Igual uma criança que aprende a falar, né? Ou a andar, né? Vai imitando e vai fazendo. Tá certo? Gostou dessa aula? Me fala aqui nos comentários. Eu tinha, sabia, um pouco de resistência também à cópia, até eu entender, ter clareza para que serve cada coisa e ver que os outros pintores aprenderam assim também, né? E daí isso foi sendo desconstruído assim dentro de mim, mas eu já tive um preconceito mesmo, porque eu não sabia para que servia, ouvia falar que era errado, então a gente vai vivendo, né? Tá legal? Na nossa semana que a gente vai pintar juntos, a gente não vai estudar um grande mestre, um grande pintor, mas a gente vai ver um método que você vai se desenvolver, pintar a sua paisagem, uma figura humana, que pode ser uma releitura, mas eu queria fazer essa aula mais para frisar e assim, quebrar esse tabu, né, do que é releitura, do que é cópia, para que serve,
e quais os tempos, né, da vida de um pintor que se faz. Então, no comecinho, como foi com Picasso e é com todo mundo, a gente estuda, depois tem o passo da gente encontrar o nosso estilo, construir o nosso estilo, e depois a releitura, ela é importante quando aquele pintor ele já está mais velho, ele tem o estilo dele e ele relê aquela história lá. E é legal fazer assim, tá certo? Eu fico por aqui, deixo um grande abraço para você. A gente vai seguir no dia a dia fazendo vídeo, quebrando esses inimigos da pintura, porque a gente ficar enfeitiçado com essas teorias de mercado pode sim atrapalhar o nosso desenvolvimento como estudante, tá certo? Se você gostou desse vídeo, ó, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Compartilha com quem você sabe que vai gostar e a gente se vê no próximo. Tchau e até mais!